fala um pouquinho quem é a Claudineia, né? Então, acho que o tempo que eu estou vivendo, bom, isso é bom, identificar o tempo que está vivendo, né? Eu acho que é Sim. uma das melhores maneiras de você poder olhar para a vida e tomar uma atitude necessária e exata, e na direção certa, e na frequência certa, é você entender que tempo é esse que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, que cada um está vivendo na sua particularidade. Eu acho assim, que quando entrou com o tema da tua página, caindo em si, eu Ah, acho que muita gente se identificou. Eu acho que não foi só eu que olhou e falou assim: puxa vida, quando você começou com os seus testemunhos, com as suas palestras, eu acho que muita gente olhou e falou assim: cara, eu tô nesse tempo, eu tô caindo em si de tanta coisa na minha vida, né? Tô caindo em si porque de tanta coisa não dá certo, porque que às vezes eu olhei um caminho e não compreendia, e às vezes você achava que era externo, às vezes você achava que era o problema era a tua volta. E é de repente verdade. você caiu em si e eu acho que é esse tempo que eu estou vivendo. O tempo que eu estou caindo em si. E eu estou percebendo. E eu estou vendo que muita, ou quase na sua totalidade, só depende de mim. Oh, Deus. Eu acho que isso, na verdade, foi o que aconteceu na minha vida. Eu passei 35 anos dando desculpa e jogando os meus problemas em cima das outras pessoas. Então, quando Deus me fez eu cair em si, eu acordar e falar, Gislaine, acorda, o problema é seu. Então, eu tive um chacoalhão, foi justamente isso. E agora você me fala mais um pouquinho também da tua família, como que você tá em São José, tá trabalhando, já fez um ano agora, né? Isso, eu até postei, né? Que fez um ano que eu estava nesse novo emprego meu. Eu trabalhava de autônomo. E fazia muitos anos que eu não trabalhava assim fixo, né? Com registro. Então, por isso que eu comemorei. Por isso que eu comemorei, porque eu estava assim, meio em trancos e barrancos. Eu fiquei muitos anos em casa, cuidando da família. Sempre fiquei ali cuidando dos filhos, do marido, do ministério da igreja. Então eu não saía para trabalhar fora. Eu já trabalhei muitos anos antes de ter meus filhos. E depois eu precisei sair trabalhar. Eu precisei ajudar o meu marido, né? Ajudar o Joel. E eu trabalhei 3 anos de diarista na casa de família. Nas casas que eu comecei a trabalhar, eu fiquei uns 3 anos lá. E daí que eu arrumei esse serviço, né? Uma indicação de uma amiga, eu arrumei. E eu pensava, meu Deus, faz tanto tempo que eu não trabalhava fora, assim, numa indústria ou registrada, que eu achava assim, que eu já nem ia mais trabalhar assim fora, Verdade. porque já fazia muitos anos, né? Mais de 10 anos sem registro, carteira e tal. E foram acontecendo tantas coisas que eu fui ficando meio que sem perspectiva mesmo. Verdade. Mas esse um ano que eu trilhei agora, eu poderia dizer 2 anos, mas esse um ano que foi uma etapa muito clara para mim do que estava acontecendo na minha vida, eu pude voltar a ter perspectiva, eu voltei a sonhar, alguns amortecidos, outros novos, né? Então, estar trabalhando nesse emprego também foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, né? Porque lá eu também pude. Foi uma etapa que eu posso sonhar, que eu posso olhar uma direção hoje diferente, de não somente ajudar, ir lá e trabalhar, porque estou ajudando o meu esposo, mas porque eu posso fazer algo mais por mim também.
E eu Verdade, fico feliz por verdade. isso, por eu poder estar fazendo algo mais por mim. Eu acho que eu tinha meio que me abandonado, não porque eu fui uma. Ah, você estava deixando de ser uma esposa boa, uma mãe boa, enquanto Sim. você não estava fazendo isso. Não, mas eu estava deixando de ser eu um pouco melhor, entendeu? Acho que eu abri mão de mim para fazer muita coisa. E eu voltei a tomar conta de mim para poder tomar conta das muitas coisas agora que eu sei que eu tenho para fazer. Foi justamente isso que Deus me tocou ontem. Porque os dois maiores mandamentos do Senhor é amar a Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ponto. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que que a gente vai oferecer, né? O que que a gente vai dar se a gente não tem, né? Se a gente não se ama, se a gente nem compreende os nossos próprios sentimentos. Então, o que que a gente vai oferecer? Justamente, Cláudio, é o que tem acontecido, que eu tenho visto ultimamente, é isso. Existe, igual você que ficou 10 anos sem trabalhar, uau, gente, é muita coisa. Você se dedicou mesmo para sua família, para seus filhos, se dedicou. Mas, quando eu me dediquei 6 meses somente, eu entendi que tudo que eu depositava em casa com meu marido, com os meus filhos, eu queria em troca. Então, eu não sabia aí o valor do amor. Você tá me entendendo? Sim. Porque não existia o amor da Gislaine, eu não sabia o que era amor. Então, quando eu comecei a cair mesmo em si e falar, poxa, eu não posso cobrar do Jean, porque foi a família que tomou a consciência de que eu ia ficar em casa. Então, eu estava Isso. cobrando do Jean o reconhecimento, eu não estava fazendo por amor. Isso. Isso, porque daí você passa a cobrar muito das pessoas, porque você está fazendo tanto e ninguém está vendo o que você está fazendo, né? E você passa uma vida de cobrança mesmo. É isso mesmo. Agora, deixa eu te falar. Isso daí mostra também o teu valor. O que que você acha sobre isso? O que que você achou? Você olhou para você e falou, poxa, eu tenho valor. Você Então, descobriu o teu valor. sim, eu posso assim dizer assim que a ficha caiu de uma. E isso não faz muito tempo, não. Eu ainda estou atravessando os processos, porque dentro desse tema, é, há um tempo determinado para todas as coisas, né? E entre o tempo determinado, entre a promessa de Deus, entre a idealização até a conclusão, existe um processo no meio disso, né? Então, eu estou no processo, né? Eu estou no processo. E e eu digo assim que eu percebi que eu estava depressiva, eu percebi que eu estava doente, né? Quando eu não conseguia mais a concentração, foi logo que eu saí para trabalhar, para ajudar nesse serviço de autônomo. Aconteceram muitas mudanças, eu tive que me mudar da minha casa para uma outra casa que eu nunca tinha saído. Sim, Então, sim. foi quando eu saí a primeira vez, já fui trabalhar fora, e o marido para cuidar, e os filhos para cuidar, e aquela responsabilidade que você tem de cuidar de todo mundo, de tudo, Verdade. que tem que estar tudo sob controle, tudo em ordem, Sim. entendeu? O domínio, né? Quer dominar Tem que estar tudo, tem que estar tudo em ordem. Foi quando eu percebi que eu não estava bem. tudo. Eu percebi que eu não estava bem. E quando eu percebi que eu não estava bem, até eu identificar o que estava acontecendo comigo, eu percebi o conflito das minhas emoções,
os meus pensamentos, eles estavam totalmente fora de ordem. Eu queria fazer, mas eu já não estava conseguindo executar as coisas. Sim, sim. Tudo aquilo que eu sempre estava ali, atarefada, cuidando, que tem que ser tudo, né? Porque esse é o meu trabalho da esposa, tem que estar sempre tudo. Quando eu percebi que eu não estava bem e que eu vi que eu precisava de ajuda, É verdade. foi quando eu percebi, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, quando eu comecei, foi o começo, de dia após dia, olhar o que estava acontecendo comigo, o que era aquilo dali, aquele sentimento, aqueles pensamentos. Eu comecei a ver o que eu estava fazendo comigo. É Foi verdade. quando eu comecei a, primeiro, identificar. Demora para Sim, identificar. Mas sim, a partir do momento que você identifica, você tem que correr rapidamente atrás do prejuízo, de tudo que você fez com você, sim, sim, do que sim. você fez com você. E você começa a ir atrás de tudo isso, você começa a descobrir as maravilhas de Deus dentro de você, as preciosidades de Deus que você não estava vivendo, de como verdadeiramente é leve, de como verdadeiramente é suave viver com o Senhor, e saber que você pode olhar para você de uma maneira, não é de uma maneira egoísta, né? Porque quando Verdade. você olha para você de uma maneira egoísta, você tá assim, ainda continua se maltratando. Você acha então que ali naquele ponto foi crucial para você reconhecer o seu propósito? Com toda certeza. E é Com tão toda certeza. engraçado, e é tão engraçado, cara, que precisou uma bagunça, né? Uma bagunça. Precisou uma bagunça, uma desordem ali. Precisou você pensar, analisar e parar de jogar a culpa nas outras pessoas, a culpa no teu pai, na tua mãe, no teu irmão, no teu marido, e falar, não, a culpa não é deles, a vida é minha, eu preciso encarar que tem algo que eu estou fazendo errado. E ali você descobriu o teu propósito. Fala aí. Isso. E quando você entra nessa parte de você identificar o que está acontecendo com você, que você vê que tem uma doença no teu emocional, tem uma doença no teu espiritual, você sabe? E quando você identifica isso, a primeira coisa que vem, que você começa a diagnosticar para você, olhar, você começa a olhar para dentro de você. Realmente, as primeiras coisas que vêm é o meu passado, eu sou assim por causa disso, foi a minha mãe, foi o meu pai, aquilo que aconteceu comigo foi isso. Esse é o início, quando você vai começar a mexer na doença, Sim, você vai sim. começar a pensar assim dessa forma. E quando você vai mexendo dentro, você vai buscando esse valor em Jesus, na palavra dele. Hoje, né, na autoajuda emocional, a gente tem muita coisa que me ajudou. Verdade, Muita coisa verdade. que me ajudou. Hoje, com a extensão do conhecimento acessível, ajuda muito. Então, que você começa a tratar até você sair, porque a primeira coisa que vem é a culpa. Você se sente muito culpada. É verdade. Você se sente muito culpada. Meu marido está assim por minha causa, meus filhos estão assim por minha causa. E você começa, até você sair disso, é um processo. Você se Mas a libertar, gente né? consegue. A gente consegue. Quando você começa a mexer aí, o caminho é a libertação. O caminho é a cura. E você vai começar a se valorizar, a olhar para você com o olhar que Jesus olha para você. Sabe que uma das grandes experiências, Cláudia, assim, eu até, eu acho que nesses últimos tempos aqui, há tempo
Nós estamos vivendo no mundo o tempo da mudança mesmo. Nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Não dá mais para ficar esperando no sofá, na cama. Eu sei que muitos, ô Cláudia, quantas pessoas você não conhece que tem depressão? Quantas pessoas você não conhece que tem ansiedade? Assim, elas são aceleradas mentalmente, mas a ansiedade é que domina. Porque o que é a ansiedade? É você ter muitos pensamentos descontrolados, porque você é excesso de futuro, excesso de futuro. Só que a pessoa não vai para frente. Ela tem ali o pensamento em bagunça, tá tudo uma bagunça. Não tem uma reorganização, tá? E o que é a depressão? É excesso de passar. Então, o que a gente vê que as pessoas não estão fazendo é viver no presente. O que, de fato, as pessoas não têm feito é viver o presente. Sabe? Viver o presente. Você está aqui agora. É um privilégio. Sabe? Esse momento. Então, a gente tem que aprender a organizar os nossos pensamentos. E eu penso assim, há tempo para todas as coisas. Teve um tempo que a gente chorou, teve um tempo que a gente riu, teve um tempo de muita tristeza e teve um tempo de muita alegria, né? Só que o principal é que a gente evoluir, né? Evoluir. Sim. Sim, nossa, essa semana, eu acho que tem 2 semanas que eu tenho comemorado muito. E eu falei com uma pessoa sobre isso hoje, e toda vez que eu vou falar assim, eu fico emocionada, porque eu já comemorei algumas vitórias na minha vida. Mas se existe uma que está sendo maravilhosa para mim, tremendo para mim, é você comemorar os seus desafios, quando você é desafiado a mudar, né? A mudar, a perdoar e a se perdoar. Verdade. Sabe? Eu tenho comemorado o ser humano que eu tenho me tornado, que não é algo externo, é algo interno. Que eu digo, não acredito que eu consegui. Eu não estou acreditando que eu estou vendo. Parece assim, um cego que nunca viu e de repente ele começa a ver. Eu não sei qual vai ser a expressão dele, mas é assim que eu me sinto. Eu não acredito, eu não vi, mas agora eu posso ver, né? As coisas que eu tenho, essas vitórias que eu tenho comemorado de verdade. Eu tenho comemorado de verdade. Eu tenho regozijado do Senhor por Jesus, que maravilha, muito obrigada. Eu conquistei ser um pouco melhor do que eu era. Senhor, obrigada. Eu conquistei, Senhor. É uma conquista que os olhos naturais não podem ver, mas é algo que pode ser sentido. É algo que pode ser sentido. Foi tirar um sonho, um projeto que estava lá na gaveta, então, né? Sim. E é tão... Como que eu posso dizer? Quando você convive, assim, as pessoas dizem aquilo, você não pode, você não vai conseguir, isso não é para você. O quanto essas palavras, elas têm uma grande influência, né, Cláudia? Ela tem um grande poder, porque dependendo do teu estado emocional, você escuta essas palavras e você realmente vai acreditar. Vai acreditar. Você vai parar... acreditar é tudo. O acreditar. Se você não sabe quem você é, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe o que você de fato quer fazer, muitas pessoas vão chegar e vai falar quem você é. Muitas vozes vão chegar e vai falar onde você tem que chegar. E eu digo para você que são lugares, sabe, difíceis,
que parece ter perto, mas você nunca consegue alcançar. Sim, Você sim. nunca consegue chegar e você vai se frustrar, né? Porque você não consegue ser aquilo que falaram que você ia ser. Sim, sim. Mas quando você começa a se conhecer, quem você é e aonde você quer chegar, você vai entender esse tema da nossa live de hoje, que é um tempo determinado para todas as coisas. É E eu verdade. sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso passar por processos. E o processo é algo assim que eu tive que aprender a passar. Eu tive que aprender a passar o processo. Quando eu identifiquei todas essas coisas, tive que aprender a passar o processo. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei agora quem eu sou. Eu sei o que eu quero agora. Sabe que você Naquela fez glória. você me fez eu Oi? lembrar? Sabe que você fez eu Ah, lembrar? De Moisés. Quando Moisés ele vivia no palácio junto com o faraó, e depois ele foi ter com o povo dele disse quem ele era. Você é o nosso libertador, você é o Messias, você é o que vai tirar o povo dele. E mesmo assim ele não acreditou. Então pode ser que aconteça que pessoas venham falar para nós e ver potencial em nós e falar: você consegue, sabia que você tem um potencial enorme. Você vai olhar e você vai falar: eu acho que essa pessoa tá doida. Eu acho que ela não tá fazendo. Ela não tá fazendo. O que ela tá vendo que eu não estou vendo? Eu me fez lembrar Moisés. Moisés, é isso mesmo. ele não queria, ele achava que ele não, jamais, libertador do povo do Egito, eu, libertador. Então, existe sim. Quer dizer, Deus te coloca um plano, te coloca um projeto e ainda você acha que não é digno de executar esse plano? Pensa Meu Deus. comigo. É muito sério, não é? Porque É, tanto muito. tem as vozes que você vai ouvir que vai te fortalecer, quanto também vai ter vozes que vai te fazer enfraquecer. E quais são os pensamentos, né, que a gente vai manter dentro de nós para que a gente possa vencer, né? E eu acho incrível que Moisés, ele venceu, menina. E ele falou, mas eu nem sei falar. Eu nem sei falar. E é só ter a presença do Senhor Jesus Cristo. É só, não é tudo, né, Cláudio? A Sabe, presença do Gi, Senhor. a presença. A presença é o diferencial. A presença é o diferencial de tudo. Você pode ter tudo à sua volta, que seus olhos podem ver, mas o diferencial é a presença do Senhor. A presença dele em nós é que vai verdadeiramente fazer a diferença na nossa vida. Até que você acha que você não tem a presença dele que vai fazer a diferença. E eu acredito hoje firmemente que para perceber a presença de Deus, você tem que saber quem você é. Você tem que olhar para quem Deus é, né? E perceber e andar na presença dele. Porque por mais que ele não se achava capaz em algumas coisas, ele começou a perceber quem ele era, né? Ao longo do caminho, ao longo do processo, ele percebeu. Eu acho que assim acontece com nós também. Quando eu estava vendo, né, esse versículo que a gente lê repetidamente nessa nossa vida, né, de leitura, e a gente lê repetidamente, né? Há tempo de juntar, há tempo de lançar as pedras e de juntar as pedras. E eu não consigo, talvez é algo que eu não aceitava, que é os processos em algumas áreas da minha vida, mas que faz toda a diferença, sabe, Gi? Para você não voltar para trás, Sim, para você não regredir. E para você não avançar, querer avançar fora do tempo, porque também não vai dar certo. sim, sim. Mas o tempo essa parte que mostra para gente em Eclesiastes, que é tempo de ajuntar e tempo de
de lançar tudo isso no meio disso que eles planam em Eclesiastes, é um processo. Há tempo de rir, mas daqui a pouco também tem tempo de chorar. No meio disso tem um processo. Tudo tem um processo na nossa vida. E lá atrás, como foi feito para Abraão, foi feita uma promessa para ele. Sim, sim, sim. E o cumprimento dessa promessa na vida dele estava lá na frente. Não estava lá atrás. Lá atrás foi ele feito uma promessa. O que nós acabamos, às vezes, é a gente sempre está olhando lá para trás, porque me fizeram, porque Deus fez uma promessa, porque Deus fez uma promessa, então a gente sempre está para trás. A gente sempre está para trás, né? O importante é, Deus nos fez uma promessa, Deus nos direcionou nós num caminho. Aí foi lá atrás? Foi, mas é para frente. Eu figuro Deus apontando para frente. Eu configuro Deus na minha mente, mostrando para Abraão, ó Abraão, sai do meio da tua parentela e vai por uma terra que eu vou te mostrar. Ele não está falando, ó, ficou ali com Abraão. Não, ainda para frente. Então, muitas das vezes eu quis voltar para trás por causa das promessas. Não porque me foi feita uma promessa, porque eu tenho uma promessa, né? E eu fiquei querendo voltar lá para trás. Então, quando eu entendo os processos da vida, eu comecei a entender que nós recebemos uma promessa, mas é aqui na frente que vai se cumprir a nossa promessa. Deus jamais vai te levar para trás para cumprir algo na sua vida, mas Ele vai te levar para frente para cumprir algo que Ele falou na sua vida, né? Então, no meio disso, tem os processos. E a gente tem que viver os processos para chegar lá. Sabe que sabe que você falando aqui e é tão engraçado porque você já viu alguma borboleta rastejar? Borboleta rastejar? Eu nunca vi uma borboleta rastejar, gente. Ela foi feita para voar. Você não vê ela rastejando, mas ela passou um processo, né? Ela era uma lagarta, depois ela foi para o casulo, né? Onde é escuro, onde não tem ninguém, ela tá sozinha, fechada naquele casulo. Eu acho que a parte mais difícil que o ser humano pode ter é quando ele tá no casulo. Porque ali ele tá sozinho, cara. Ele tá no escuro, sabe? Ali, aonde ele tá se preparando. Ele tá se conhecendo, ele tá se preparando para aquilo que ele vai ser, ele vai se formar. É igual você acabou de falar, Deus dá uma promessa. E a gente está no meio do caminho se preparando para aquilo que Deus nos prometeu. Porém, existe algo que eu estava falando com o Gia muito importante que está no meio do caminho, é a constância. Você ser constante e fiel na promessa. O que acontece com muitos que eu vejo e que está quase chegando perto da promessa é que eles desistam. Porque eles estão cansados, sabe? Eles desistem porque estão cansados, sobrecarregados e eles acham que aquela promessa nunca vai se cumprir na vida deles. Porque nós nos limitamos ao nosso tempo e não ao tempo de Deus. Olha como é a mente humana, né? A gente determina o tempo e aonde a gente está nesse tempo? Fala para mim. Você achou que você estaria comigo aqui ou lá do outro lado do mundo? Quantos anos? Quantos anos que a gente se conheceu? Eu conheci você em 2014. Hoje, 2021. Quantos anos se passou? Gente, 2014 para 2021 são 5, 6, 7 anos? 7 anos. Claro, 7 anos. Você imaginaria aonde você iria chegar daqui 7 anos? Não. E você imagina onde você vai chegar daqui 5 anos? 5 anos? Daqui 5 anos para frente. Espero eu que esteja num lugar maravilhoso. Maravilhoso. E é bem isso que acontece no meio da nossa transformação.
oração, no meio da nossa caminhada, no meio do nosso processo, nós temos que ser constantes. Nós temos uma promessa. Sabemos que a promessa que o Senhor nos fez, ela é no futuro. Seja constante, sabe? Permaneça firme. Por mais que as vozes venham sobre a tua mente para fazer você desistir, mas permaneça, seja fiel, sabe? Vai existir dias que você vai se levantar e você vai ouvir aquela voz e aquela voz vai vir forte para você desistir, mas seja constante, sabe? Lute contra aquela voz que diz para você não tentar. Sabe por quê? Porque borboleta não rasteja, borboleta voa, tá? Então, eu penso que nós, extensão de. Eu amei essa frase, nós somos a extensão do braço de Deus na terra. Nós temos que voar. Nós temos, sim, que impactar almas, impactar vidas. Estamos vivendo num mundo, né, nesse século cheio de doenças, de enfermidades, né? E nós precisamos, sim, passar o processo, né? Para que a gente possa impactar vidas. Agora, o que você vai me falar? Você acha que em tudo isso você amadureceu, cresceu? Muito, muito. Eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais aquele ser. Existem coisas que eu limitava demais, assim, porque a minha mente não conseguia alcançar. Os meus Sim. pensamentos não conseguiam alcançar. E você sabe, Gi, que quando eu penso nisso, que a sua mente não consegue alcançar, que o seu pensamento não consegue, você não consegue alcançar aquilo dali, aquele crescimento. Você não consegue. A tua mente está limitada. Sabe o que eu penso? E isso tem gritado muito forte dentro de mim, dentro do meu ser. Que quando o Senhor diz na sua palavra que o Espírito do Senhor está sobre mim. Como que você conseguiu ver? Como que você conseguiu chegar? Como que você conseguiu perceber? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele me ungiu, né? E eu gosto, e essa palavra ela tem estado muito dentro de mim, para libertar os presos cativos. É verdade. Para libertar, né? Para levar uma boa nova ao pobre. Quando a gente fala pobre, você já pensa no financeiro. Mas existem pessoas que estão miseravelmente, uma vida miserável de espírito. E quando eu penso isso, eu estava conversando com um advogado, um doutor no meu trabalho, e eu estava falando isso para ele, num fluir de uma conversa. O Senhor falou tanto comigo, quando eu disse para ele eu fui seduzida pelo amor e pela bondade de Jesus Cristo. Eu estava numa condição que eu não tinha condição de sair de lá. Se ele não viesse me tirar de lá, né? É verdade. Então eu acredito que hoje, nesse objetivo da gente alcançar algo mais, não é somente para você dizer, eu alcancei, eu vejo, eu hoje não. Eu acredito que é para libertar cativos, libertar os oprimidos. Se é rico que você tem, então tem muita gente pobre, miseravelmente vivendo. Então, isso que nós temos hoje, é para isso, é muito intencional. É muito intencional. Eu falo com convicção e larguei mão daquele sentimento de consideração. Eu não tenho, eu não posso, eu não... Não. Deus me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, para me libertar os cativos, libertar os oprimidos e levar uma notícia boa aos pobres. Sim. Aos pobres de espírito. Então, eu acredito que hoje eu posso ver se eu cresci em alguns aspectos da minha vida. Eu acredito que é para esse propósito
Eu tenho um propósito. E esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. É algo rico que eu tenho dentro de mim. E eu penso isso hoje. Penso isso com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Você sabe que quando as pessoas dizessem para mim assim, Gi, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei para que eu nasci, eu não, sabe, eu não sei qual que é o meu chamado. E eu assim, eu fico preocupada, sabe? Porque eu já senti esse vazio. Ô, Clau, você também já sentiu esse vazio? No momento que Jesus Cristo te conquistou, te seduziu, é justamente no teu vazio. No momento em que você estava buscando tantas as coisas externas para suprir os prazeres momentâneos, sendo Sim. que quando você estava sozinha e aquilo passava, o vazio dobrava no seu coração. Menina, sabe, aquele sentimento aqui no meu coração, aqueles desejos que eu achava que aquilo ia suprir as minhas necessidades, ia suprir o meu vazio, então eu fazia e eu festejava, mas depois que eu me deitava, colocava minha cabeça no meu travesseiro, eu chorava, eu lembro que eu chorava, eu falava, Jesus, Jesus não, porque nem Jesus eu falava. Eu falava Senhor, né? Porque a minha mãe era católica, então minha mãe sempre escutava lá o Padre Marcelo e eu dizia, Senhor, esse vazio tá aqui. Ele passou momentâneo. Então era um vazio que nada saciava. E aí o que Não. acontecia? Quando a gente não tem a sabedoria, o discernimento, nós não temos uma pessoa para nos dar a mão e falar, olha, vem, que eu vou te ajudar, né, nesse processo. Então, no outro dia eu fazia de novo. Aí, no outro dia eu fazia de novo. Quer dizer, eu estava me autodestruindo todos os dias. E aquilo cada vez mais aumentando o vazio dentro de mim, cada vez mais estava surgindo efeitos no meu corpo. Por quê? Porque eu estava me autodestruindo, mas não tinha sabedoria, tá? Eu acho muito interessante porque você tem um grande testemunho, né? Jesus Amém. te libertou. Ele realizou, é verdade. Ele realizou. Deus, ele é incrível. Nada realmente é impossível para o Senhor. Por isso que quando eu olho para alguém aprisionado, que não tem condição de sair da vida que está, a não ser que chegue um libertador, e isso tem batido muito forte dentro de mim, sabe? A pessoa está aprisionada até que chegue um libertador para tirar ela daquela situação, daquela condição que ela está alienada, né? E ele não sabe. Não é? Sim, e a gente vê isso, e tem gente que tem aparência de livre, mas está preso. Mas está preso. Tem palavras de pessoa livre, mas está preso. Então eu vejo vários aspectos da prisão, né? É uma coisa que tem batido muito forte dentro de mim, assim. Mas eu acredito que eu tenho crescido e amadurecido para um propósito. Para um propósito certo, que no momento que você está toda ali vivendo aquele processo de se conhecer, de olhar para dentro de si, de olhar que caminho que você tomou, que rumo que você tomou, você chegou nisso aí, né? Eu acredito que tudo isso existe um propósito. Hoje eu tenho convicção disso, eu tenho certeza. Sim, se algum sim. dia entrou a incredulidade, se algum dia entrou, né, uma incerteza, hoje eu já não tenho. Já não tenho. Não estou satisfeita. Eu não estou satisfeita. Eu tenho, meu Deus, eu quero correr. Como Paulo falou, como alguém que está correndo para eu quero correr, eu quero avançar, né? Eu quero avançar. Eu não estou satisfeita, estou feliz.
Estou comemorando, mas eu não estou satisfeita. Eu preciso melhorar, eu preciso. É algo que te dá muita sede, né? Você sabe que hoje eu estava caminhando e eu estava pensando assim, o que nós estávamos adormecidos. Adormecido de olhos abertos. Isso é grave, né? Isso é muito Grave. grave, gente. É muito grave. Você tá adormecido de olhos abertos. Esse ano, o ano passado, acho que foi o ano passado. Foi o ano passado. Nós perdemos uma pessoa que ele se suicidou, sabe? Lá no Brasil. Então, esse fato de adormecido com olhos abertos serve para todos nós, porque pessoas do nosso lado, eles estão morrendo, sabe? E o fato da gente conhecer o nosso propósito, conhecer o nosso chamado e poder alcançar essas pessoas à nossa volta tem um valor muito importante para Deus. E às vezes, Clã, não precisa nem ser com palavras, tá? É só com atitude. Você entendeu? Você sabe, Gi? Sim. E eu estava aqui, eu estava pensando, e hoje eu também pensei algo rápido a respeito disso, que você está para a gente viver isso, para a gente acordar disso. Quando você acorda, você renuncia um monte de coisa que você achava importante. Quando você acorda, você renuncia e diz, não, ninguém está entendendo, porque é algo que também tem valor para as outras pessoas. Sim. Como assim? Como assim ela não quer? Como assim ela disse não? E você sabe que você começa a se despir de tanta coisa, tanta coisa. Eu não sei se você já ouviu a música da Nívia Soares, Me Esvaziar. Canta um pedacinho. E ela fala nessa música que ela quer se esvaziar de todos os títulos que deram para ela, de toda a religiosidade. Ela quer se esvaziar dela. Ela quer se esvaziar de tudo por causa de Jesus. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Você quer tudo que afasta a gente de Jesus, que nos afasta de Deus. Quando a gente acorda, quando a gente desperta desse sono aí, dessa sedação, né? Não é nem um sono, mas você está meio sedado. Você começa a renunciar a um monte de coisa para viver isso, porque é algo que você tem muita convicção, né? É algo que você tem certeza. É porque, assim... Hoje, sabe o que eu tô com vontade? Eu sempre como, mas eu vou aí pra gente comer salada de repolho com tomate. E você sabe que eu contei até na igreja o meu testemunho que eu amo e eu sempre levo em todos os lugares da minha vida as experiências que a gente passou junto, né? Quando, por exemplo, a gente estava passando aquela crise financeira e a gente dividia o pacote de leite e a gente dividia o pacote de óleo. E eu acho assim, é muito importante há tempo para todas as coisas, né? Mas justamente o tempo que eu te conheci era um tempo de escassez na vida financeira, né? É um tempo. Oi, vou jantar aí. Eu tô levando óleo. Você tem vinagre? Não tenho. Não, eu tô levando óleo e vou levar meia caixinha de leite porque eu não tomo café preto. É justamente isso. É maravilhoso, sabe? E o Jean e o Joel confeccionavam carrom, era uma loucura. E é maravilhoso, sabe? Eu penso assim, o Senhor não une, não é coincidência, né? O Senhor une propósito, né? E graças a Deus que essa amizade em nome do Senhor Jesus Cristo vai durar anos, né? Foi uma experiência extraordinária que eu passei em São José, né? Da gente conviver ali com a Mari, com o Valdir, né? Que, né? Hoje não, o Valdir não pode estar na nossa presença, o Kaique e a Fernanda, a Bia e o Alex,
a Elida e o Alexandre. Então, assim, teve muitos casais, assim, que marcaram a minha história. Eu não A consigo. Fernanda e o Kaique. O Kaique Kaique teve duas Xarope. versões, né? O Kaique teve duas versões, a gorda e a magra, né? Sim, Mas não, é versátil. eu acho assim, o que a gente vai levar para a vida são as experiências, né? E o quanto a gente impacta a vida das pessoas, né? Então, assim, eu penso que qual foi todos esses anos que mais me impactou foi justamente isso. É o poder de você, né, olhar para o seu vizinho e você só tem um leite. E a pessoa ligar para você e falar, Gi, você tem um leite? E você pegar e falar, você sabia que você só tinha um leite? Mas você pensa assim, não, mas eu tenho um leite. Mas eu vou dividir esse leite. Então, quer dizer, a partir daquele momento que você pensou no outro, Deus já multiplica tudo na sua mesa, sabe, Cláudio? O que a gente vive Verdade. hoje é um momento de só é meu, só eu quero, só eu tenho, só eu sofro, Isso. ninguém me Aham, vê, meu Deus, ninguém me meu ama, Deus, meu. o meu Deus, você entende? Isso, Todo mundo me sim. odeia, então é só eu, só eu, só eu. E aí você não abre a tua visão para olhar todo mundo à tua volta, que justamente é sobre isso nosso tema. Olhar para nós mesmos e ver em que lugar estamos e para onde vamos. E se nós nos conhecemos, qual é o nosso propósito? Não é hora mais de ficar no lugar de vítima, né? Valorizar a Mas, vida, né? mas Valorizar a vida, valorizar a tua vida e valorizar a vida das pessoas que estão perto de nós, né? Todas sim, as pessoas que passarem por nossa vida, todas as pessoas que passarem por nós têm um objetivo. Todas as pessoas que passarem por nós, elas têm um objetivo real em nossa vida, que é uma construção no nosso crescimento. Todas, sem exceção de nenhuma. E a gente começa a valorizar o ser humano, a gente começa a valorizar a nossa vida, é né? verdade, Quando a Deus. gente olha dessa forma, entende dessa forma. Porque olhar e entender não tem sentido, mas de você entender, né, o valor do ser humano, né, que passa por nós, né? É verdade. Mas me diga, Você você pode fazer uma sabe? live de pode fazer vigília? Uma live Meu da Deus, é noite? isso que eu ia acabar de falar pra você. Você sabe que já passou 1 hora? Não, mas tirando os minutinhos que não deu certo. Meu Deus! Mas me diga aí, qual foi a frase que impactou a tua vida nesse ano agora, de 2020? Conta pra nós. Então, você sabe que eu não sou pessoa de frase, eu sou pessoa de texto. Mas me Ah, diga. nossa colega, nossa irmã, Berenice, nossa amiga. Você conhece ela também? Ela me chamou É para verdade, é eu dar uma verdade. Sim, palavra eu lá lembro. na confraternização dela, e ela teve a capacidade de falar para mim, Cláudia, uma breve palavra. Eu falei assim, não, Chama outra pessoa porque eu tenho texto. Ai, ai. mas assim, eu estava pensando, talvez eu processei um pouco ela, né? Coloquei os pontos e vírgulas, mas algo que eu aprendi esse ano. Eu aprendi de verdade, porque eu tive ou você fica e você passa, ou é isso que vai acontecer com você. Sabe? Aquela coisa, aquela situação, ou você fica e você passa, tem duas opções para você. Sim, Né? Então eu acredito assim que de tudo, entre o tempo determinado que a gente conversou, de tudo isso que a gente falou, e algo que eu tenho trabalhado bastante na minha vida e tenho entendido, é o sucesso. É o processo. sim, Se você está doente, tem o processo da cura. Tudo tem um processo. sim.
eu vivi um processo, foi um ano de processo que ou você passa, ou é isso. Ou passa ou você passa. Se você quer chegar, se você tem um objetivo, se você sabe de verdade quem você é e aonde você quer chegar, você vai ter que passar por isso. É Então, verdade. Gi, a pressão do processo, essa é a palavra que eu estou no meu coração esses dias, que a pressão do processo, Sim, ela traz uma sensação de morte. Ela traz uma sensação de morte. sim, sim, Mas a fuga do processo, você vai apodrecer. Se você não passar, você vai apodrecer. sim. Então, quando você está passando, você parece que você vai morrer. Mas se você fugir, você vai apodrecer. Porque é igual uma uva dentro do lagar. Ali ela é uma uva, ela está sendo processada para algo valioso. Sim, Para sim, algo maravilhoso, que ela vai virar algo caríssimo, um vinho sim. do melhor. Mas ela era uma uva, já era bonita. Só que para chegar no vinho, ela precisa ser processada dentro de um lagar. Verdade. E se uma uva cair fora do lagar, existem duas situações para ela. Ela não vai mais ser uma uva, ela não vai ser mais o que ela era, e nem vai se tornar o que ela deveria ter se tornado. Ela vai apodrecer. Então, algo Verdade. de 2020 que eu tive que aprender a passar pelo processo. Você passa pelo processo. Se você fugir, porque houve uma fuga na minha vida do processo. Se você fugir, eu aprendi que se você fugir, você apodrece. Meu A Deus. sensação é de destruição. A sensação é de morte. É uma sensação de que você vai morrer, de que você vai ser aniquilada e de que você não vai Sim, mais existir na vida. sim, sim. Mas a partir do momento que você passar o processo, você vai entender que algo valoroso está surgindo dentro de você. Que algo maravilhoso está surgindo dentro de você. É isso que eu tenho para dizer. E tem que passar pelo processo e não pode fazer fuga. O irmão até disse aqui que é verdade. A irmã disse que é verdade. É difícil, mas não é impossível, né? O que eu tenho, a gente já passou as horas, a gente vai estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo isso mais, tá? Mas é isso mesmo, Cláudio. Eu acho que fechou com chave de ouro. O processo é difícil, mas não é impossível de ser conquistado. É necessário. É super necessário. Super necessário que você persevere, super necessário que você tenha ousadia, força, coragem e principalmente toma posse do que Jesus Cristo te deu, porque ele derramou sobre nós o Espírito Santo. A gente não Sim. precisa, a gente não está sozinho, entende? Nós não estamos sozinhos, nós temos uma presença de um Pai amoroso e cuidadoso dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Entende? Quando a gente entende que a gente precisa passar o processo, por mais difícil que seja, mas que temos a presença de Deus na nossa vida. Quando você estiver naquele momento em que você quer pular, como essa uva, né? Que saiu daquele momento e ela vai apodrecer, quando você vê que está no teu limite, entra no teu quarto. Vai! O Jesus Cristo, ele tinha uma forma incrível. Quando ele estava justamente aí, ele se isolava, né? Ele ia pro meio, ele ia no barco, ia lá para o meio do mar, ou ele ia para as montanhas. E por que a gente quer ficar no meio do povo? Né? Não, gente, não precisa. Quando você vê que você não está mais conseguindo, saia da multidão. Pare de ouvir conversas
E se Isso. e esse é o teu momento, sabe? Refugia ali o seu momento com Deus e peça para Ele te renovar, porque eu tenho certeza que Jesus Cristo vai te renovar. Ele vai derramar sobre a tua vida o bálsamo e você vai sim ter mais uma porção para continuar, né? Para Amém. continuar e continuar até que Ele volte. Até que chegue o dia Entende? perfeito. Entende? Então o caminho é longo, mas vamos aí tirar uma fotinha para a gente poder estar repostando, tá? Vamos tirar, eu vou tirar aqui um print. Tira. Uhum. Fazer um. Se eu conseguir, né, gente? Isso. E foi um prazer, cara. Foi um grande Nossa, prazer estar aqui conversando com você. Me sinto mesmo aí dentro da tua casa, te dando eu também. aquele abraço, tá? Eu amo você, amo a tua família, tá? Sim. E que a gente possa alcançar mais e mais almas, né? Que esse projeto, né, que ainda existe, Sim. possa alcançar muitas Muitos, e muitas almas, né? muitos e muitos. Que as pessoas possam se despertar, acordar Sim. para. Não é um entretenimento, é um objetivo Não, real. E eu quero estar aqui junto, acompanhando as outras pessoas que vão vir aí, vão falar das suas experiências. Eu quero ouvir, porque quando eu ouço, eu cresço, eu sou verdade. edificada. Então tá bem, Clau, foi um prazer. Agora eu vou dormir porque Amém. aqui em Portugal é meia-noite, tá? Eu não tô no Sim, Brasil. Agora são meia-noite e 17, tá bem? tá bem. Então fica com Deus. Deixa gravado aí pro pessoal ver. Hã? Deixa gravado aí pro pessoal ver. Vou sim, vou deixar gravada. Minha mãe até pediu, minha mãe não tem Instagram. Minha mãe falou, mãe, filha, deixa gravado e tal. E eu vou Dona deixar gravado. Fátima. É, minha mãe, gente, eu amo aquela velhinha lá. Nossa, Então tá, fica com Deus, que Deus fica com abençoe. Em Deus. nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dê uma noite maravilhosa na presença do Senhor também. Amém. Sim, Deus abençoe. Foi um prazer, Gi. Deus abençoe.